a gente tem esse privilégio de lembrar, né? Como já lembramos, que missões é resgate de vidas cegas dos seus pecados e delitos e pecados por Satanás, e não pode enxergar a glória de Deus, o plano de salvação. Mas através de nós, Igreja do Senhor, com o poder, com a unção, com a vida do Espírito de Deus, a gente pode chegar e a gente pode levar essa palavra em oração e contando o nosso testemunho e falando os feitos de Jesus e ver transformações de vida, amém? E a gente sabe que missões, no plural, são todos os esforços para que a missão aconteça, para que vidas venham a conhecer, assim como houve esse ofertório missionário hoje, para que vidas no projeto, né, que a nossa igreja, que é uma igreja missionária, que está em várias nações, que está fazendo diferença com os nossos amados irmãos missionários, né, e temos orado nessa jornada de oração aqui na igreja, sempre por eles e pelas nações. Então, é muito importante a gente entender isso, que missões, né, são todos os esforços. Se nesse todos os esforços, né, missões se faz com as mãos, levanta as mãos aí, ó. Vamos lá. Todos têm mãos, então vocês são missionários, né? Com os joelhos, põe a mão no joelho aí, e com os pés. Vamos lá, bate os pés, quero ouvir. Isso. Então você é um missionário em potencial, amém? Fala, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Este ano. Contribuindo. Orando. Indo e evangelizando. É muito importante a gente estar nesse trip, né? É um plano de Deus aí, né? A Trindade, né? Nós sermos, né? Espírito, alma, corpo, e ter esse ato missionário também, no contribuir, no orar e no ir. Você vê que os planos de Deus são perfeitamente perfeitos, né? E então nós temos esse privilégio de obedecer, sabe? E quando nós obedecemos à vontade de Deus, algo sobrenatural acontece na nossa vida, porque Deus vai poder nos usar no nosso potencial que Ele nos deu e a gente nem sabe. A gente não sabe que a gente é capaz de tanta coisa, mas quando a gente se rende ao senhorio do Senhor e diz, eis-me aqui, de fato e de verdade, aí e começamos a contribuir, começamos a orar mesmo, para vidas serem salvas, chorar por elas, né? E começamos a indo na nossa vizinhança, indo no nosso trabalho, indo onde quer que a gente tenha que ir no nosso dia a dia, levar um folheto, falar que Jesus ama, com diferença, com unção, com a presença de Deus, para a pessoa sentir o Senhor na sua vida e ter aquele impacto do amor de Jesus na vida deles, amém? Então, queridos, eu estou num luto, porque vim até vestida de indiana para representar o meu povo. Eu, né, fui atrasada de pedir para arrumar aqui na mídia para a gente ver. Mas, Carmen, pega o meu celular e coloca ali. Deus me deu uma ideia que vocês podem ouvir rapidinho, para a gente orar. A cidade de Manipur, na Índia, no norte da Índia, é uma das cidades mais missionárias, onde o evangelho tem crescido, aonde, de uma forma sobremodo excelente, tem entrado missionários deles, preparados em várias partes da Índia, e eu tive o privilégio de, quando eu cheguei na Índia, eu fui encorajada por esse povo de Manipur, porque o povo bengole, eu estou vestida de roupa do meu povo, bengole, né? A Carmen, que é bengole, mas o povo de Manipur é bem diferente, parece chineses, que é perto da China, né? Fronteira, são branquinhos, se vestem diferente. E eles me encorajaram muito. Eu fui trabalhar com eles, na igreja deles, e fizemos projeto de curso de inglês, de clínica, de evangelização. Era um lugar muçulmano, muito fechado, muito difícil. Pessoas chegavam com aquelas burgas, né? E, às vezes, eu falava para aquelas mulheres separadas, deixa eu ver o seu rosto lindo, porque eu tenho certeza que o Criador te criou, a pessoa mais linda, mais excelente, mais única. E aquelas mulheres levantavam o burro e a lágrima já estava descendo. E era um momento ali do amor de Deus ser manifesto através daquele toque e daquela declaração tão sincera, tão real, né? E
Então, Manipur, desse mês agora, está sendo atacado pelos hindus fundamentalistas. E eles já queimaram 100 igrejas nesse mês. Eles já mataram, dizem 70 a 100 pessoas, mas são mais. E tem muitas pessoas que estão nesse momento de conflito. Dava para ver no vídeo, mas vamos ver se à noite a gente consegue. Os que sobreviveram estão fugidos dentro de matas, florestas, fazendo sabe o que, gente? Orando. Não estão se lamentando, não estão reclamando, estão se preparando para se chegar o momento deles, eles estão ali em oração, pedindo fortalecimento para que o outro irmão não desista. E nós estamos aqui tão indiferentes, sabe? Nós precisamos que esse amor de Deus pelas vidas seja derramado dentro de nós. Não estamos brincando de ser cristão, não estamos brincando de, sabe, só levar na nossa vida, na nossa mensagem, para sermos melhores, para sermos transformados, para sermos os filhos de Deus abençoados. Não, Ele te abençoou para abençoar, Ele te salvou para salvar. E nós vamos ouvir agora, rapidinho, e depois vamos nos levantar e fazer um clamor por esse povo, repreendendo as forças de Satanás, porque nós temos autoridade em Deus, amém? Ele fala que Ele pode anular toda sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento da verdade. Né? As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento da verdade. Então vamos ouvir. Eu preciso da sua ajuda. Faça esse vídeo chegar a um grande número de pessoas, incluindo secretários de missões, departamentos de missões de igrejas espalhadas no Brasil todo. Eu acabo de receber de um querido irmão na Índia, em Manipur, meu colega no Transform World. Já viajamos para alguns lugares nesse mundo, e ele enviou-me imagens do que está acontecendo em Manipur. Somente nesta semana, mais de 100 igrejas foram queimadas. Mais de 200 cristãos foram assassinados em uma semana. Mais de 80 vilas foram totalmente destruídas com fogo. 1.500 casas, aproximadamente, de nossos irmãos cristãos foram destruídas. Cristãos meiteis e cookies estão sendo dizimados por meiteis hindus. Muitos já foram para as florestas, como podemos ver aqui. Estão orando de forma fervorosa. E muitos que estão orando aqui perderam queridos, porém não perderam a fé. Estão orando com confiança. Vamos nos unir a eles. Interceda por nossos irmãos e irmãs em Manipur, na Índia. Levante, vamos interceder, irmãos, em nome de Jesus, porque a oração do justo pode muito ser feito. E o pedido que eu faço agora é que para você pedir para Deus anular todo o sofisma na mente daquele povo oprimido, para Deus cessar o ódio naqueles corações que estão exacerbados, são um demônio dentro dos homens mesmo, agindo atrozmente contra a igreja do Senhor. Então vamos na oração, falar: Satanás, basta em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Levanta a sua voz, vamos fazer missões em oração. Ora, baixara, balabala, balabassara, balas. Ora, baixara, banabala, bassuriandalas. Senhor Jesus, clamamos a Ti, porque em Ti a salvação, em Ti a vitória. A Tua palavra diz, Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Peleja pelos nossos irmãos de Manipur, Senhor. Fortaleça-os, ó Deus. Repreenda a fúria de Satanás na vida daqueles líderes hindus fundamentalistas que estão comandando o massacre do Teu povo naquele lugar. Em nome de Jesus, Satanás, agora saia dessas vidas. Em nome de Jesus, basta. Em nome de Jesus, você não vai mais controlar a mente desses líderes para massacrar a igreja
igreja de Manipur, nós como igreja do Senhor no Brasil, celeiro de missões que o Senhor nos escolheu, nos levantamos e clamamos com fé, somos da fé e cremos que nós temos essa autoridade de repreender toda a força espiritual do mal nas regiões celestes, em nome de Jesus. Satanás, basta, saia da vida da liderança que está comandando esse massacre, em nome de Jesus. Estás amarrado, lançado no abismo, em nome de Jesus. Retido toda a força do mal, em nome de Jesus. Você não vai mais ter força para se levantar contra a igreja poderosa do Deus vivo. A tua palavra diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz. E produz muito, muito fruto, Senhor. Senhor, não somos daqueles que retrocedem. Não temos medo da morte, mas desejamos ser instrumento nessa intercessão para, Senhor, ouvir que cessou a perseguição em nome de Jesus, para ouvir que Tu está fazendo algo sobrenatural. Eu sei que nesse momento muita igreja está clamando junto a nós, ó Pai. E Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Operando, Deus, quem impedirá? Ó Deus, nós cremos no Teu poder. A Tua igreja é viva, ela tem poder. O inimigo luta, mas não vai vencer. Porque vamos orar. Essa arma é poderosa contra Satanás. Não tem arma maior nem mais poderosa do que a oração. E nela a gente entra em Manipur agora, abraçando cada irmão que sobreviveu. Receba o nosso abraço, seja encorajado, seja derramado o amor de Deus em dupla unção para fortalecê-los a perseverar. Que a história de Manipur venha se multiplicar com o número de cristãos, com o número de igrejas construídas, e Satanás venha se envergonhar, porque ele é um perdedor. Desde a cruz do Calvário, ele já foi dissipado, ele já perdeu. Ele é só tipo um leão. Ele age porque ele está nesse mundo que jaz do maligno. Mas nós somos do Senhor. Protege-nos, Senhor, com a armadura de Deus. Cada um dos nossos irmãos de Manipur, com a armadura de Deus, ó Deus, com a proteção divina. Receba o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis sentar, queridos. Você acabou de praticar missões no mais poderoso âmbito que é a oração em favor das vidas, o mais precioso dessa terra, amém? Eu tenho amigas, pastores lá, não tenho notícias, mas eu sei que ser perseguido por amor a Cristo é guardar a fé. Eu sei que é luta firme, erguendo a bandeira brava até morrer. Eu sei que a nossa vida custou muito lá na cruz, o preço foi pago. E se hoje, quem está morrendo por amor de Jesus, e se morrermos, sabemos para onde iremos ir. Vamos morar no céu com o nosso Senhor. Não vamos desanimar, não. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas temos o general Cristo que vai à nossa frente. A nossa vida tem um preço valioso, quer aqui nesse mundo, quer na eternidade. E isso faz muito mal a Satanás. Ele fica muito irado, ele tenta destruir. E o mais, Deus, nossos irmãos indo para o céu não é problema, mas os que ficaram e os que estão perseguindo, precisam também de oração. Eles estão sendo possuídos por Satanás. Eles são alvo de missões, eles são alvos de nossa oração. No tempo que eu estava na Índia, um doutor, pastor da Austrália, não sei se vocês ouviram, já tinha feito um hospital lá. Ele e a esposa também, que eram médicos, tinham 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e eles faziam aquele trabalho na cidade, serviam como médico, abençoavam as pessoas, e
2 vezes por semana entrava nas aldeias não alcançadas, como nós fazemos também na nossa missão na Índia, e uma certa feita. E eles tinham que dormir lá, porque era muito longe para voltar, né, naquelas aldeias, caminhos bem difíceis. Esses hindus fundamentalistas travaram as portas do jipe e botaram fogo. E aquele homem que serviu por mais que 20 anos como médico, como amigo, como mantenedor, e que ganhou muitas vidas para Jesus, graças a Deus, foi queimado junto com seus 2 filhos ali. A sua esposa, com a sua filha, continuaram a servir a Jesus como missionária, até que encontraram a pessoa que havia feito essa atrocidade, e ele foi condenado à morte, foi condenado à forca. E essa missionária pastora foi no presídio falar do amor de Jesus, e esse homem se converteu. E esse homem foi redimido. E esse homem hoje é um evangelista na Índia. Quando entendemos o amor de Deus, quando entendemos os propósitos de Deus, temos um estilo de vida que faz toda a diferença. O valor da vida é indescritível. Domingo passado, eu não sou de olhar ali na biblioteca, mas o Espírito Santo falou, tem um livro para você ler. Eu ali sentado com meu pai, eu falei, tem um livro para eu ler, né, ainda continuava, eu toda assim, sem graça, depois tinha que levar meu pai. Aí eu fui olhando, Deus falou, é lá embaixo. Aí olha o que ele me deu, você é o melhor de Deus. Fala para o seu irmão aí, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Aqui está falando sobre o valor da vida. E é lindo quando a gente é guiada por Deus assim, Deus tem, né? E até eu também estava pensando, Senhor, sempre há uma ministração, há uma apresentação de livro, e eu ainda não estou nesse nível de estar lendo para falar, e eu quero. E ali eu tinha falado, eu tinha até esquecido disso, né? Mas o nosso Deus, né? Ele pega a nossa palavra, e eu estou amando, ainda não terminei, porque é muita coisa. Assim, é um livro pequeno, mas a minha vida está só Jesus, mas amém, com esse sentimento, com contatos na Índia, essa semana está sendo bem difícil. Mas tudo que eu li aqui já foi bênção sobre bênção do Senhor. Você compra e leia, não vou estar falando do livro, só vamos declarar uma página aqui, mas eu quero aqui rapidinho, para não fugir, né, livre, eu pego mais tempo. Bem, nós vamos lembrar rapidamente como a vida humana começou. Vocês não precisam projetar, ou se quiser também. Gênesis 2:7 fala, do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, fôlego de vida. E assim ele se tornou ser vivo. Usou, e a vida de Deus entrou ali. Gênesis 1:27-29 fala, sim, Deus criou o ser humano. Ele os criou parecidos com ele, e criou homem e mulher. Satanás tenta mudar isso, né? Mas está bem claro, criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo, tenham muitos, muitos, muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Eles obedeceram mesmo, né? Muitos, muitos, muitos filhos, a população está crescendo e eles estão se espalhando aí, né, pela face da terra mesmo, né? Pelo menos essa parte está bem obedecida aí do... Né? Antes de Deus criar o homem, Ele criou as demais coisas com excelência para que o homem não se preocupasse muito, né? O que eu vou comer, aonde eu vou morar, o que eu vou fazer, porque o diabo toma muito nosso tempo com essas preocupações da vida, quando o Senhor já diz, busca primeiro o meu reino e eu vou te acrescentar tudo. E é verdade, eu sou exemplo disso. Se você foi na minha casa, foi Deus que me deu. Se eu tenho esse carrinho, foi Deus que me deu. Tudo é Deus que me dá. Porque obedeço, busco primeiro o reino dele. Então, é um segredo, assim. E as bênçãos do Senhor, você vai passar muitos anos para investir em ter alguma coisa, mas se você der prioridade para Deus, você vai se surpreender, porque Ele é fiel. Seu plano original era ter comunhão, relacionamento, vida cotidiana, com o mais precioso que Ele criou de tudo, a vida. E a vida dos primeiros filhos, Adão e Eva. Deus os criou com livre-arbítrio, não como robô, né? Porque Deus é Deus, e Ele quer ver os nossos corações se rendendo a Ele, o nosso desejo, a nossa vontade sendo direcionada para Ele, para a glória dEle, e isso alegra o coração de Deus, né?
porque Ele nos criou para o louvor de sua glória. Então, Gênesis 5:1 fala sobre a primeira genealogia de Adão. E Deus criou os seres humanos e os fez parecido com Ele. Diga para o seu irmão, você é parecido com Deus. Você é lindo, você é linda. Porque não tem ninguém mais lindo, mais extraordinário, mais maravilhoso do que Ele. E Deus nos criou parecido com Ele, a Bíblia fala, e os abençoou. E lhes deu o nome de humanidade. Hoje a estatística da ONU mostra que nós somos 8 bilhões de pessoas. Viu? Falei, obedeceram mesmo, né? Filhos e filhos e filhos e filhos, né? E eu estava olhando ali e vi que todo dia não, botei mês, senão ia ser pouco detalhe, por mês nasce 211 milhões de pessoas. Todo mês, olha só como eles obedecem mesmo, né? E também o diabo veio para matar, roubar e destruir, como nós lemos, então há morte também. E por mês é 160 milhões de vidas ceifadas, levadas a óbito. E o mais lindo de tudo aqui, a morte perde para a vida. Né? Vamos bater palma aí, porque Jesus é a vida e a morte, o diabo, o inferno vai sempre perder. Vai sempre perder. E vai perder mais quando você, no seu potencial, começar a ser esse missionário que Deus te chamou para ser. Amém? E o Salmo 139 também declara que o Senhor nos viu no ventre da nossa mãe sendo formado, né? E a coisa mais linda ali no verso 14 diz que de modo tão admirável e maravilhoso Ele nos criou. Você é obra-prima de Deus. O único. Não tem ninguém como você. Prova disso, a digital. Quem tem a mesma digital na Terra? Ninguém. Então, você passe a partir de hoje, se olhar e falar, sou parecido com o Pai, o mais lindo, o mais maravilhoso, sabe? E sou único, obra-prima única de Deus. Ninguém é imbatível a mim. Eu sou o melhor, o mais lindo, a mais linda, mais especial, com mais potencial, porque Deus me fez assim. Quando você começar a se valorizar no olhar de Deus, você vai começar a viver também o potencial e os planos originais que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, a ciência também descobriu que no DNA de todo ser humano existe uma assinatura de Deus. Tem até um louvor que fala, né? E parece mentira, pode procurar na ciência. Tem lá. E é Yahvé, né? De uma forma mais abreviada, que é Deus. Ninguém explica Deus. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele assinou embaixo que você e cada ser humano, 8 bilhões, são obras-primas da mão de Deus. Isso é o suficiente para o diabo nos odiar. Isso é o suficiente para Satanás tentar matar, roubar e destruir. Isso é o suficiente para a gente entender que estamos numa batalha espiritual. E se a gente não abrir os olhos espirituais para entender isso e viver isso nos âmbitos de Deus, o que vai acontecer? A gente vai continuar se perdendo como povo de Israel, a caminho da terra prometida, né? Na murmuração, nas prioridades erradas, começam a fazer aquele círculo todo e morrer por ali e não desfrutar do melhor que Deus tinha para eles. Só os que perseveraram no centro da vontade de Deus. E você é um que vai perseverar, que já persevera no centro da vontade de Deus, amém? Então, vamos mesmo crer. Então, o valor de uma vida. Eu tinha muitas coisas no meu coração, mas eu quero me deparar com, só lembrando, José, né? Ele foi traído pelos irmãos, né? Ele foi injustiçado pelo seu patrão, que ele era tão fiel e prosperou a casa de Potifar. Ele foi esquecido por aquele copeiro, mas ele estava vivendo no centro da vontade de Deus, com a viva esperança de que os propósitos de Deus seriam cumpridos na vida dele. E qual foi o propósito de Deus? Ele revela para os irmãos dele. Não foram vocês que cogitaram isso na minha vida, foi o próprio Deus, para que esse povo fosse salvo com o pão.
E Jesus é o pão da vida, né? Então, a propósito, às vezes a gente vai ter que pagar preço, eles estão pagando preço, está morrendo, eu paguei preços também, que tem hora eu não gosto nem de falar, nem contar, porque, né, a dor tenta voltar, mas perseverei e terminei em triunfo, nunca imaginei que ia voltar ao Brasil, nem viva, nem morta, mas aqui estou já há muitos anos, desfrutando do melhor de Deus, né? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados em nossas vidas. Então, eu queria que você colocasse aí Marcos capítulo 5. A gente não vai poder ler toda a história, porque você já conhece, tá? Relata a história de um homem possuído por demônios, lembram? Mas só o comecinho que a gente vai ver. O valor daquela vida ali, desprezada pela própria família, rejeitada pela sociedade, sem saúde mental, sem dignidade, sem paz, gritando, se cortando, miserável, já morando junto com os mortos num sepulcro, completamente esquecido de tudo e de todos, menos de Deus. Menos de Deus, de uma forma muito especial. A gente vê que Jesus pega aquela rota e vai e chega em Gadara, né? Por uma vida. Era noite. E lembra que naquela noite, antes dele chegar em Gadara, o que aconteceu? Depois de ele ministrar para tantas pessoas e ter aquele avivamento, ele fala para os discípulos, vamos partir. E quando ele vai partir para alcançar essa vida, o mar se revolta. O diabo tenta matar eles, o mar fica naquele... E Jesus está descansando ali. Mas os discípulos estão desesperados. Somos humanos, às vezes nos desesperamos, nem em meio às situações mesmo, o Senhor entende, até que eles gritam, Senhor, nos socorre. E Jesus levanta ali com autoridade e poder, repreende a fúria do vento, do mar e a bonança. E os discípulos, mais uma vez, ficam boca aberta. Quem é este? Quem é este que seguimos? Às vezes você também ainda não sabe quem é o Senhor. Você precisa conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo para você experimentar o melhor dele. E entender a preciosidade que você é e o quanto ele quer te usar de uma forma poderosa. Aí a gente vê que aquele filho de Deus ali está nesse estado depravável, nu, ferido, fedido, nervoso, porque não era ele só. Havia uma possessão demoníaca que dominava, que controlava, que dirigia todo o sentimento, como está vendo agora em Manipur, nesses hindus fundamentalistas, essa mesma possessão e legiões demoníacas para usar esse povo para destruir o povo de Deus. E o que acontece? Quando Jesus chega ali, o espírito maligno que está nele já reconhece quem ele é e já vem e se prostra. Olha o poder e a autoridade do nosso Deus. Nós temos que usar isso, entender. E fala que tenho eu contigo. Não vem me perturbar agora. Depois não me mande para outro lugar. Começa a fazer pedido ali. E Jesus pergunta, quem você é? Ele fala, legiões. Não temos tempo para explicar sobre legiões, mas é um número de mais que 6 mil, né? E de uma forma muito horrenda, Satanás destruía aquela vida dia a dia, devagarinho, porque ele não gosta de, acabou, morreu, é fácil, né? Mas quando ele começa a oprimir de uma forma terrível, né? Ele, sarcástico como é, se alegra, tem prazer na destruição daquele que o Senhor deu a marca dele no DNA. Mas o tempo dele está acabando, glória a Deus, né? Então, Jesus atende o pedido daqueles demônios e manda ele para aquela manada de porco, a gente conhece a história, né? E aquele homem agora volta à sanidade. Aquele homem agora está completamente imagem e semelhança de Deus, sano, entendendo
quem ele é. Ali os discípulos o vestem, e agora ele está diferente, mas o povo daquela cidade materialista não se preocupava, como muitos de nós não nos preocupamos, com muitos que estão no estado gadareno aqui perto de nós. Abrindo um parênteses, eu lembro que uma vez eu estava vestida para ir trabalhar, eu trabalhava no escritório de turismo na Uruguaiana, e estava toda arrumada no Rio das Pedras, onde cresci lá com os meus pais, onde mamãe mora ainda. E quando passei na farmácia para ir comprar um remédio, eu vi um homem moribundo, sujo, fedido, caído em cima do braço. E eu fui e vi assim, um pedaço de bolo e um leite, que foi o meu irmão que tinha colocado, né? E quando eu cheguei perto dele, falei: Senhor, você precisa de ajuda? Ele olhou para mim e falou: é ruim! Eu falei: é ruim para você, Satanás, porque você sai agora dele em nome de Jesus. E aquele homem olhou para mim e falou assim: moça, me ajuda, aonde eu estou? E eu ajudei ele estava com a calça aberta, meio rasgada, tinha já machucado o braço, que caiu em cima do braço, e eu, em vez de ir para a farmácia, levei ele para a minha casa. Ajudei a dar um banho nele, já fazia enfermagem também, já estava na escola da Cruz Vermelha, e eu cuidei dele, como ele era grandão como meu pai, peguei as roupas do papai, vesti ele, cortei o cabelo, e ele falava: ela é um anjo, é um anjo. E minha mãe me ajudou, mamãe cortou o cabelo, que hoje eu corto o cabelo do meu pai, mas não sabia cortar, não. E ali cuidamos, e aquele homem falou: eu lembro que eu saí de casa para comprar carne para minha esposa, e não lembro mais de nada. Olha como Satanás tem se apossado de vidas, que tem família, que tem trabalho, que tem dignidade, e aí ninguém ajuda, e vai ficando, moribundo, e Satanás vai destruindo, e a mente vai indo embora. E um ato pequeno ato de amor, transforma uma vida. Ele conseguiu dar o endereço, conseguimos levar ele para casa, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entendeu que não podia ficar sem o Espírito de Deus, sem haver Deus, porque esse diabo podia de novo entrar com 7 e fazer um dano maior. Explicamos tudo, e aquela vida foi transformada. Um pequeno ato faz toda a diferença. E aqui Jesus está nesse grande ato, porque ele sai de uma noite de tempestade, de um dia de trabalho, para encontrar alguém tão insignificante para o mundo. E depois que aquela vida é transformada, o que ela deseja fazer? Seguir Jesus, né? E o diabo pediu uma opção de coisas, e Jesus falou: tá bom, faz. E aquele homem pediu: posso ir com você? Não, Jesus negou. Mas por quê? Porque Deus tem propósitos eternos que, às vezes, a mente humana não pode entender. Mas ele deixou uma ordem para aquele homem: vai. Coloca aí Marcos 5, 19 e 20, só esses 2 versículos. Fala: vai testemunhar para a sua família o que eu fiz na sua vida. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, como ele tem ordenado a você e a mim: vai para a tua família, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele obedeceu, né? Cadê o outro versículo 20? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Em Decápolis nasceu igrejas. Ele evangelizou em 30 cidades de Decápolis. Ele fez toda a diferença. Aquele que estava ali morrendo, miserável, cheio de demônios, rasgado, fedido, sem nenhuma mais perspectiva de vida, agora é restaurado para ser um missionário cheio da unção do poder de Deus e ganhar muitas vidas. Isso faz toda a diferença quando a gente entende os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Então, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, tudo que ele faz de forma excelente e para a glória de Deus Pai. Outra pessoa que a gente vai meditar um pouquinho é sobre a mulher samaritana, né? A gente vê aqui, eu ia falar outras coisas, mas vamos lá.
Ele vê aqui, mais uma vez, se a gente vê na palavra, né? A gente vê aqui, João, capítulo 4, correto? Jesus chega, muda a rota dele de novo. Coloca ali, João capítulo 4, versículo 1. Não, 4, 29, desculpa. Vindo comigo, não. João 4, 29. Aqui já é ela declarando. Mas no comecinho, então, diz que, no versículo 1, que Jesus muda a rota dele de novo. Ele estava indo para outro lugar e agora ele precisa passar em Samaria, um lugar dos gentios que odiava judeus, que era um lugar perigoso para eles. Mas ele entra com os discípulos e quando ele para naquela fonte de água, fonte de Jacó, no poço, ele fala para os discípulos: estou com fome. Na verdade, era fome, sede de justiça, de desejo de tocar a vida, mas era um mistério dos discípulos ter que estar fora para ser ali um encontro pessoal de Deus com uma pessoa. Deus tem esses propósitos tremendo e é poderoso quando Ele faz isso. E agora o que acontece? Ela chega naquela hora onde ninguém pode vê-la, porque é uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher que tentou, né, organizar a vida familiar por várias vezes, mas deu errado, tinha alguma coisa errada ali, que ela não conseguia constituir uma família, e isso a fez ser rejeitada, fez ser uma mulher, né, à margem da sociedade, e ela ainda tinha um relacionamento com outra pessoa que nem era o marido dela. E isso tudo a sociedade sabia, então ela não era benquista. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama o rico, o pobre, o intelectual, o indouto. Ele ama todas as tribos, povos, línguas, nações, todas as pessoas em todas as classes sociais. Ele não faz acepção de pessoas. E agora ela chega para pegar o que é essencial para a vida natural. E tem algo essencial para a vida espiritual, para mudar ela de uma forma poderosa. E ali Jesus quebra todos os enigmas e culturas, né? Práticas culturais. Ele fala com ela, porque o homem não falava com mulher, né? Ele se dirige como judeu para uma samaritana. Eu, na Índia, também não respeitava nada da cultura lá. Eu ia no que Deus mandava e era toda hora, tinha risco de vida, mas dava fruto. Eu vou ficar, só não dá mão, não beija, só te macica. E aí, macica, Deus abençoe. Só tem que sentir o amor, tem que sentir o toque, tem que sentir a alegria. E daqui a pouco vem uma porção de gente que precisava daquele toque, precisava de quebrar aquele, sabe? Então, às vezes, a gente tem que ser bem guiado pelo Espírito de Deus, ser ousado e não ter a vida por preciosa, porque pode pagar um preço, né? Como muitas vezes tentaram, né, me dar um preço que não era meu e não deu certo, né? Porque não era meu tempo e não era, então Deus me livrou. Mas o que acontece? Ali começa uma conversa, Deus pega o contexto do momento, que é água, né? E começa a falar, né? Pedir ela água e ela, né? A gente já sabe essas partes todas, fica assustado, um homem falando comigo, um judeu falando comigo, e ali ele fala: se você soubesse, se eu te desse a água que eu tenho para beber, você nunca mais teria sede. Desperta nela uma curiosidade: Senhor, onde está essa água? Eu quero. Ela queria. Quando a gente desperta ali, você entra no contexto do que as pessoas estão vivendo e tem valorizado e precisa, entra naquele gap ali, Deus começa a trabalhar e ali vai ter fruto, né? E ele começa, então, a ter aquela conversação com ela e ela fala, ele se revela que o verdadeiro adorador, né? Porque ela tinha uma esperança, uma viva esperança do Messias. Ela estava em toda aquela situação, mas ela tinha uma esperança ali no coração dela. O Messias vai chegar, vai restaurar, vai fazer. Então, às vezes as pessoas estão numa condição terrível, mas têm mais fé e mais esperança do que muitos que estão na igreja. É a verdade. Dói, mas é, né? Então, o que acontece? Ela, de uma forma especial,
tem esse interesse, aprende que o verdadeiro adorador adora Deus em espírito e em verdade, né? E quando fala do Messias, ele se revela àquela mulher pecadora: eu sou o Messias que você espera, e eu vim aqui ao seu encontro. Você estava esperando por mim? Aqui estou eu. Vai buscar o seu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí ele vai e fala: olha, eu sou um Deus que tudo vejo. Fala para o seu irmão: Deus vê tudo. Deus vê tudo. Sabe? Ele vê tudo, ele sabe tudo da nossa vida. E agora, de uma forma sobremodo excelente, quando ela se admira, né? Se fosse uma brasileira, uma, né, cheia de marra, colérica, está se metendo na minha vida, né? Está entrando no meu particular, não te conheço, vai cuidar da sua vida, né? Infelizmente, né, é a realidade, né? Que muitas pessoas ficam com medo de entrar. Não fica com medo não, mesmo que eu vi isso, Deus vai te dar uma palavra maior do que essa aí que vai tocar a pessoa, sabe? Não tenha medo dos bravios, não. Deus é maior e vai te dar uma palavra que vai alcançar o coração. E ali ela se admira, olha que linda, ela se admira do conhecimento de Deus. E nessa admiração os discípulos chegam, viu? Que era um momento para ser só Jesus e ela. Quando chega, ela, ó, deixa o cântaro e sai correndo. Mas ela não vai para pensar: o Messias se revelou para mim, ele é a fonte da vida, me ensinou a adorar, me ensinou a isso, eu sou importante. Não, ela sai anunciando o povo dela: ei, vem aqui, eu encontrei alguém que falou tudo a respeito da minha vida, a meu respeito. Não seria ele o Cristo, o Messias? Ele está aqui na cidade. E aí o povo corre para ter o seu encontro pessoal com Jesus. E pede Jesus para ficar mais um tempo com eles. E Jesus começa a ensinar dessa vida abundante, desse amor incondicional, desse propósito divino de Deus para o homem. E eles se maravilham. E o que eles fazem? Eles aceitam Jesus como Messias. E fala: mulher, não é pelo seu testemunho só que nós estamos tendo essa decisão, mas é por nossa experiência pessoal com Jesus. Olha que tremendo. É isso que acontece. Nós somos um canal, mas daqui a pouco aquele que a gente toca cresce até mais do que nós, e começa a dar mais fruto, e começa a fazer toda a diferença. E ela foi uma missionária em potencial de uma forma poderosa. Eu lembrei que uma vez, quando terminei um trabalho bem árduo na missão lá na Índia, e nessa época eu já tinha um carro, porque eu tinha ido 3 meses para o Japão, e Deus me abençoou com carro, com motorista e com o diesel, porque eu não dirigia por ali. A pessoa quis me abençoar, eu falei: só se for para o pacote inteiro, porque eu não dirijo, né? E a minha ida e volta, e ali me preparando, que eu já vou para ministrar, para falar. Ela falou: está fechado, pacote completo, né? Carro, diesel e salário de motorista. E claro que cada motorista que passou por ali hoje é um filho de Deus, cheio de Jesus. 3 casaram com as minhas meninas, são homens lindos, abençoados, transformados, tanto ex-muçulmano quanto ex-hindu, que cada vida que Deus traz, seja um pedreiro na sua casa, seja um ajudante, seja quem for, sabe? Ali é uma vida preciosa para você ministrar e trazê-la para o potencial dos planos que Deus tem para ela, né? Então, o que acontece? Era folga do rapaz que dirigia, né, do meu filhão, e ele falou: não, tia, eu venho, que eu resolvi dormir, porque eu tinha trabalho até mais tarde. Falei: vai embora, eu vou ficar na missão. Eu venho amanhã para te buscar. Falei: pode deixar o carro lá, porque eu vou de trem. Mas, tia, o trem lotado, tudo não sei o quê. E eu tinha aquela nota, estou aprendendo, viu? Nota. Falar como líderes do Verbo da Vida, né? Identificar. É um prazer, é uma honra. E o que acontece? Quando eu cheguei ali na estação de trem, estava um homem caído, tentando se levantar, e caía de novo. E eu sempre, quando ia de trem, eu já levava remédio, eu encontrava pessoas doentes, encontrava pessoas com febre. Então, era aquela pessoa, enfermeira em potencial, a serviço do Rei Jesus, né, o tempo todo, e com folhetos e com, né, desejo de tocar vidas. Porque tinha que tocar mesmo, era tanta gente que não dava nem para a gente se mexer direito. E eu vi ali aquele... Quando eu, então, dei a mão para ele se equilibrar e sentar, eu vi que ele estava queimando de febre.
Aí eu comprei um suco, né, que tem glicose, um suquinho, comprei uma banana, dei para ele com remédio, e quando eu cheguei ele estava fedido. Vi que a perna estava fechada com um estrapo, ele estava com a roupa de trapo também, que parecia que, né, quase seminu. E aí eu liguei para a missão e pedi para vir o nosso carro 0 quilômetro, que é a van, né, que é uma bicicleta com uma mesa bem grande que dá para botar até, né, se for criança, entra até 15 crianças ali, apertar, 15 não, 12, 15, 15, aconteceu assim, pequenos. Então, era o nosso carro, né, para carregar as pessoas. Aí chamei, vieram, tínhamos já roupa, nessa época eu estava com uma missionária boliviana, ela hoje está em São Paulo, casada com o pastor, Helena, e ela veio junta, e ali levaram o Carran, ele só sabia falar o nome dele, Carran. E ali deram banho, roupas, né, comida, e eu tinha que ir, porque eu dava aula na cidade, né, eu tinha que ir lá para o meu curso de inglês, e eu falei para eles, leva ele para um hospital. E aí já era tarde, que eu saí depois do almoço, da missão, e quando eles chegaram no hospital, me ligaram, já era 6 e pouca da noite, falou, eles rejeitaram, falou que ele está fedido, está podre, deve estar com AIDS, deve estar com... Eu falei, passa o telefone para o médico. Falei assim, senhor, eu sou uma estrangeira, estou servindo o seu povo e tudo, e essa pessoa que você está rejeitando está a meus cuidados. Eu não aceito essa rejeição. Aí ele falou assim, desculpa você não aceitar, mas aqui ele não vai ficar. Falei, então, você tem uma ambulância? Tenho. Falei, então, manda ele na sua ambulância com meus filhos aí, para a gente cuidar dele aqui. Ele chegou, já era 11h30 da noite no hospital de Calcutá. E eu fui, quando eu cheguei, os meninos estavam dando comida para ele, e ele, assim, todo ainda esquisito, estranho, orei, repreendi Satanás, agora já ficou uma pessoa mais lúcida, né? E falando um pouquinho, mas muito pouco. E quando os médicos viram ele, falou, amputa a perna desse rapaz. Falei, não vai amputar não, você vai tirar um raio-x para ver se há algum problema no osso. Se houver, vai amputar. Se não houver, não, é o meu paciente. Aí eles, desculpa, madame, que eles chamam o estrangeiro de madame, quando bateram o raio-x, não precisava amputar a perna dele. Aí depois transferi para outro hospital. Tinha tanto bicho, nós já tínhamos tirado muitos bichos, filmado, muito mesmo, né? E, quando chegou naquele hospital, fizeram 3 operações. E o Carran tinha tanta fome que, quando via os pacientes não comendo, ele queria pegar e comer. Então, o pessoal me ligou, seu paciente está agindo assim. Eu falei, tá, dá mais um prato de comida que eu pago. Aí o diretor desse hospital quis me conhecer. Você faz um ato de amor, as coisas crescem nos planos de Deus. Resumindo, aquele hospital começou a cuidar, o universitário cuidar de graça de todo o meu povo, de uma forma muito especial. E Carran teve 3 operações quase que plástica para, né, enxertar e preencher aquela parte. E Carran até hoje está com a gente lá. E eu levei para o psiquiatra para cuidado, mas quando ele estava melhorando, tomando remédio, o povo começou a ter medo dele. Aí ele ficou com medo do povo e parou de tomar remédio. E não queria tomar remédio. Mas varria todo dia a missão, cuidava, obedecia, dormia numa sala de aula. Quando eu voltei agora em 2020, que eu entreguei o prédio, falei, Carran, pode vir para a nossa missão, nossa casa, que eu vou te dar um quartinho lá. E quando eu botei Carran lá, muitas pessoas brigaram. Mães de crianças, funcionários. Eu falei, vai embora vocês, fica só ele. Se vocês se acham bambambão, os melhores, tá bom, eu fico só com ele e vocês vão embora. Desculpa. Falei, se Jesus te amou como você é, tem te abençoado, tem te dado emprego, tem cuidado dos seus filhos, tem te alimentado, tem te amado, tem te dado viva esperança, porque você acha que tem direito de rejeitar esse que também é imagem e semelhança de Deus. E os professores falavam, eu vejo Deus nesse homem. Eu vejo Deus nesse homem. E Carran está lá até hoje, né? Não fala muito, a gente não sabe de onde veio, quem é a família, nada, mas o que eu aprendo com Carran é o amor incondicional de Deus. Amar sem esperar nada. A gente alimenta, a gente cuida, a gente ama, já vai para 15 anos que ele está lá com a gente. Já está com cabelo branco já, mas está lá até o dia que fechar os olhos com a gente. Por quê? Porque temos que amar no amor de Deus, não é verdade? E isso faz toda a diferença. E amando no amor de Deus, somos amados também. Teve uma época na missão que tinha mais criança muçulmana do que criança hindu.
cheguei a ter, das 350 crianças, quase 200 crianças de família muçulmana. E claro que eu tinha as reuniões com as famílias, e sempre falava do amor de Jesus, reuniões com as mães, um trabalho do Abraão Conference para os homens, né? Aí, como eles respeitam Abraão, e a gente já preparava tudo para trazer ali toda a descendência e falar do amor de Jesus, conversões acontecendo. E o que aconteceu? Os Marlok, ou os Mohammed, da cidade, souberam que estava vendo muitas crianças se convertendo, conhecendo Jesus, cantando louvor. E o que aconteceu? Foram na aldeia, quando chegaram lá, descobriram que o líder muçulmano tinha as crianças na nossa escola cristã, Maranatha School. E deram uma surra nele, quase mataram ele. E uma semana antes, no domingo, eu preguei falando sobre o nosso Deus. É um Deus tão lindo que nos deu livre-arbítrio. Ele não barganha a nossa vontade. Ele quer que a gente o receba com amor, com entendimento, culto racional, sabendo que Ele veio para nos amar, para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai, para nos dar vida abundante, para nos perdoar e nos ensinar essa nova vida, esse novo estilo de vida cristã que é tão maravilhoso, de amar, de perdoar, de ajudar, né? E de viver esse amor que é o próprio Jesus. E quando eles resolveram fazer uma reunião e falar que eles não poderiam ir, um deles se levantou e falou: Deus, Alá nos deu livre-arbítrio para a gente escolher. A Boroante, né, que é o meu nome lá, ela é uma mãezona, ela nos ama, ela nos cuida das nossas crianças, nossas mulheres, nós também como família, e tem nos alimentado, e tem dado educação, e tem mostrado um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus do amor prático, diferente. A gente está aqui passando fome, as crianças sem educação, sem nada, e vocês só pensam na religiosidade. E vocês não vão roubar o livre-arbítrio que Deus nos deu. Aí discussão veio, resolveram então separar aquela aldeia entre os que iam ficar, né, com as crianças na escola cristã e os que iam ser, né, os verdadeiros muçulmanos, né, tradicionais. E muitos levantaram a mão: vamos ficar do lado dos cristãos. Aí eles pararam e falaram: vamos perder, né? É melhor deixar como está a coisa, senão a gente vai perder aqui. E eles resolveram então falar que iam estudar sobre isso e nunca mais voltaram. E naquele lugar tem crianças hoje que são advogada, poliglota, missionária, cheia do Espírito de Deus, casada com pastor, fazendo toda a diferença. Aleluia. Vidas que eram miseráveis, transformadas com casa de 2, 3 andares. Aleluia. Mães que eram viúvas, que tinham que ficar mendigando, pedindo nas casas, hoje tendo seus filhos trabalhando, dando amor, dignidade, porque a Bíblia ensina a honrar pai e mãe. Quando eles entenderam o propósito do amor, eles fizeram diferença. Mas depois que eles fizeram isso, eles planejaram me pegar na minha casa, em Calcutá, para me matar. E foram de madrugada, vestido de policial, na casa da cozinheira, e falaram: você vai ter que nos levar na casa da Boroante agora. Ela falou: eu não vou levar. Falou: vai levar, senão você morre, pode me matar. Porque me matando só eu morro, e ela continua cuidando de muita gente. E eu morro também agora com a nova vida de Jesus. Mas vocês não vão tocar nela. E ela foi corajosa, arriscou a vida por amor a mim. E essa é a mãe dessa advogada poliglota casada com pastor. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que desfaz as obras de Satanás. Deus é um Deus poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Eu quero passar, eu tinha preparado, mas é só pequeno, ficou no meu computador lá, então ela vai passar só um pouquinho do muito que Deus é capaz de fazer com uma vida. Fez com a vida do gadareno, que alcançou 30 cidades de Decápolis evangelizando, fez com a vida da mulher samaritana, que trouxe todo aquele povo de Samaria para conhecer Jesus, né? Está fazendo com muitas outras vidas, fez com a vida de José, com a vida de Esther, que foi uma intercessora poderosa e levou o povo a interceder para que o povo fosse salvo do massacre e da morte. E eu quero deixar esse dever de casa, esse homework para vocês.
Seja como Esther, comece a interceder pelo povo de Manipur. Porque quando a gente começa a interceder, Deus muda o cursor da história. Satanás perde as forças. O povo de Deus é fortalecido, é encorajado, é abençoado para perseverar. A gente sabe que a palavra diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, né? Então, a gente vai ver... Pode passar? Tá. Deixa essa declaração, a gente... Parecia assim, quase todas as crianças do que eu preparei, pode ir passando, tá? Ser uma professora também que foi alcançada, sofria muito, professor também, não era essa foto não, aquela da aldeia. Olha aí, ó, como é que a gente trabalha com as crianças, é dentro da nossa missão mesmo, a casa própria. Agora já está mudado lá. Isso aí era a cozinha, mas agora, quando eu voltei, fizemos uma super cozinha maravilhosa, linda. Por enquanto, a pandemia estava tirando tudo, eu consegui reformar um prédio de 3 andares de uma forma maravilhosa. Essas amadas viúvas, a maioria já está no céu, né? E tiveram a dignidade até os seus últimos dias. Essa missionária Eva Dias, da Paraíba, que nos ajudou muito lá, uma mana amada. Aqui, de novo, as nossas amadas que já estão no céu. Teve uma vez que 2 delas foram para a casa das filhas e as 2, em aldeias diferentes, caíram e quebraram o fêmur. Sabe o que as filhas falaram? Já está velha, dando trabalho, tendo que comer, deixa ficar aí até morrer. Eu peguei 2 ambulâncias, levei, foi operada, foi cuidada e ficou na nossa missão, né, até o dia do Senhor levar elas. Vamos lá. Olha como é que é o lugar que eles moram. O batismo. Olha aí, a turminha aqui, maravilhosa. A gente vê a noite melhor, tá? Que eu organizei um pouquinho melhor nossa apresentação, mas não soube passar para o pendrive. Eu sabia, mas não deu certo. Mas vou fazer de novo. Então, queridos, pode desligar para a gente, né? O tempo de estar. Então, a gente sabe que missões é isso. Jesus veio salvar os que se haviam perdido. Como diz Paulo, do qual sou eu o principal, né? Então, agora eu já tenho essa dádiva de Deus, então preciso agora fazer jus desse grande presente e levar para outras pessoas, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Então, Jesus foi enviado ao mundo como caminho, verdade e vida. Ele deu sua vida por nós na cruz, para que nascêssemos de novo, para ter comunhão de novo com o Pai, reconciliado com o Pai, e para sermos seus representantes na terra, né? Nós temos que ser o Jesus que vai achar a samaritana, nós temos que ser o Jesus que vai achar os gadarenos, nós temos que ser o Jesus que vai chegar às crianças, às viúvas, que vai chegar e vai fazer toda a diferença, e eles vão ser transformados no potencial para ganhar outras pessoas, né? Então, concluímos que assim como Jesus mudou a rota para encontrar aquele homem e dar-lhe o devido valor, transformando em homem cheio do Espírito de Deus, mulher cheia do Espírito de Deus, para ganhar vidas, para cumprir o seu propósito na terra. Assim, Ele nos chamou. Assim, Ele tem nos separado para uma grande obra. Assim, Ele deseja nos encher do seu Espírito de uma forma poderosa para a gente fazer toda a diferença. Amém, queridos? Então, aproveitando, fala de novo para o seu irmão aí, você é o melhor de Deus. E agora vamos fazer algumas declarações aqui. Aprendi com o meu pastor Marcelo aqui, né? Passei algumas declarações. Então, repete aí. Eu sou criado à semelhança de Deus. Eu sou criado à semelhança de Deus. Eu sou sem igual, o único do meu tipo. Eu sou sem igual, o único do meu tipo. Eu tenho valor infinito para o Senhor e para os outros. Eu tenho valor infinito para o Senhor e para os outros.
Eu sou amado a despeito das minhas falhas. Eu sou redimido e aceito pelo Senhor. Eu estou revestido do poder para o serviço divino a favor das pessoas. Está grande, né? Vamos lá, de novo. Eu estou revestido de poder para o serviço divino em favor das pessoas. Né? O valor da vida. Eu sou comissionado como embaixador do reino. Do reino real de Deus. Então, você é muito especial, você é um embaixador, é um representante de Jesus, sabe? E Ele deseja que você não tenha a sua vida preciosa para você mesmo, contanto que você cumpra com alegria tudo que Ele tem preparado para você. Porque aí você vai viver o que fala Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas dê valor às vidas que estão perto de você, na sua família, na sua vizinhança, na sociedade, em todos os lugares. Entenda que ela é única, e se ela não for alcançada por Jesus, Satanás está ali ao derredor para tragar, para destruir, para levá-la para o inferno. E nós vamos dar conta dessas vidas ao Senhor. Né? Ezequiel fala, ele vai nos pedir, nos vai requerer conta dessas vidas que Ele está deixando próximos de nós. Temos uma responsabilidade, não podemos transferi-la para ninguém. Tudo que Deus tem para realizar em você e através de você, sabe? Ele também já te capacitou e Ele já está derramando o seu amor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora e falasse com Deus: Senhor, eu quero viver o melhor. Eu entendo que eu sou o potencial, que eu sou único, que eu sou uma arte-prima, alguém formado de uma forma muito especial para a sua glória, impatível. Me ajuda a me dar esse valor, me ajuda a viver esse potencial. Derrama do seu amor, porque quando eu entender o seu amor por mim e o valor que tu dar à minha vida, eu vou começar a entender que a vida do meu irmão, do meu vizinho, dos meus colegas de escola, colégio, faculdade, cursos e tantos outros lugares de trabalhos. Pessoas que a gente sempre vê numa padaria, num açougue, no mercado. São vidas preciosas que precisam serem tocadas pelo amor de Deus. Você precisa dizer para ela e para ele: você é o melhor de Deus. Ontem eu falei para uma pessoa que foi vender saco de lixo na minha porta, ele começou a chorar. É tremendo, sabe? E ali abriu um espaço para eu evangelizar. Então, vale a pena a gente pôr em prática. Todo dia você pode ter uma nova experiência com o amor. E você pode desfrutar mais e mais desse amor e de tudo que Ele tem para realizar na sua vida. Que o Senhor vos abençoe. Para me soar a picor assistir.